A simplicidade é o último grau da sofisticação. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não escreveu isso como quem oferece um conselho rápido ou uma frase de efeito. Essa frase nasce de alguém que passou a vida inteira lidando com complexidade real. Ideias, formas, invenções, hipóteses, erros e tentativas. Hoje, quando você vive cercado por compromissos, estímulos, telas, mensagens e decisões que nunca cessam, essa frase não soa confortável. Ela soa quase como um incômodo silencioso, porque aponta para algo que a vida moderna raramente permite: parar de adicionar. A vida contemporânea não é excessiva apenas na superfície, ela é excessiva por dentro. Mesmo quando o corpo está parado, a mente continua em movimento. Pensamentos se sobrepõem, decisões pendentes ocupam espaço, expectativas não ditas atravessam o dia inteiro. Não é exatamente ansiedade, nem exatamente estresse, é saturação. Nada disso parece absurdo quando analisado isoladamente. Cada tarefa tem um motivo. Cada responsabilidade parece legítima. O problema não está em uma coisa específica, mas no acúmulo contínuo. Tudo exige atenção. Tudo pede resposta. Tudo parece importante ao mesmo tempo. E quando tudo ocupa o mesmo plano, a clareza começa a desaparecer. Não por falta de capacidade, mas por excesso de carga. Você percebe isso nos pequenos sinais. Dificuldade de decidir coisas simples, irritação sem causa clara, sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Mesmo descansando, algo continua pesado. A mente não encontra espaço suficiente para organizar prioridades. A vida segue funcionando, mas perde profundidade. Não falta ação, falta espaço interno. É nesse ponto que a simplicidade deixa de ser ideia bonita e passa a ser necessidade prática. Simplificar não é abandonar o mundo, nem reduzir a vida ao mínimo. É tornar a vida habitável novamente. É criar margem para pensar sem pressa, sentir sem ruído, escolher sem a pressão constante de dar conta de tudo ao mesmo tempo. Leonardo da Vinci é central aqui justamente porque ele não falava de fora da complexidade. Ele viveu dentro dela. Pintor, inventor, engenheiro, anatomista, cientista. Sua mente operava em múltiplas camadas simultâneas. Ele observava o corpo humano em detalhes minuciosos, estudava máquinas, desenhava projetos que nunca seriam construídos em seu tempo. Justamente por isso, ele entendeu algo essencial. Complexidade sem direção vira confusão. Quando Da Vinci fala em simplicidade, ele fala como alguém que já atravessou o excesso. Como alguém que percebeu que adicionar indefinidamente não leva à sofisticação, mas ao ruído. A forma só aparece quando o que sobra é retirado. A clareza não surge com mais elementos, mas com a eliminação consciente do que atrapalha. A vida moderna, no entanto, nos ensina o oposto. Ensina que estar ocupado é sinal de valor, que responder rápido é eficiência, que fazer muito é virtude. Com o tempo você percebe o custo disso. A atenção se fragmenta, a presença se dilui. A vida vira uma sequência de reações automáticas, não de escolhas conscientes. O excesso cria uma falsa sensação de importância. Tudo parece urgente, tudo parece indispensável. Mas na prática, isso apenas esgota. Você se vê fazendo muito e sentindo pouco, realizando tarefas sem conseguir habitar o que faz. Clareza interna desaparece não por incapacidade, mas por saturação contínua. Em algum momento, quase sempre sem aviso,
algo começa a mudar. Não por iluminação, mas por cansaço honesto. Você percebe que provar coisas o tempo todo consome energia demais. Sustentar imagens pesa. Explicar-se constantemente desgasta. Surge então uma pergunta simples e desconfortável. O que realmente precisa continuar? Esse é o início da maturidade, não como superioridade, mas como economia interna. Você começa a retirar o que não sustenta mais. Menos reação, menos necessidade de convencer, menos esforço para caber em lugares que já não fazem sentido. A simplicidade passa a ser escolha consciente, não renúncia forçada. A maturidade traz uma sofisticação silenciosa. Você fala menos, mas com mais precisão. Escolhe melhor as batalhas. Não responde tudo. Não reage a tudo. Não porque se tornou indiferente, mas porque aprendeu a preservar energia para o que realmente importa. A clareza vira uma forma de cuidado consigo mesmo. Leonardo da Vinci entendia profundamente essa elegância contida. Uma obra sofisticada não precisa de excesso de ornamento. Um pensamento claro não precisa se justificar o tempo todo. O excesso impressiona por um instante. A clareza sustenta o tempo. Essa diferença é sutil, mas decisiva. Quando você começa a remover camadas, algo curioso acontece. O essencial aparece com mais força. O que realmente importa ocupa pouco espaço. Relações verdadeiras, escolhas alinhadas, valores claros. Todo o resto exige manutenção constante, atenção contínua e energia desproporcional. A simplicidade não elimina os problemas, mas muda a forma como você se relaciona com eles. Com menos ruído interno, você enxerga melhor, decide melhor, vive com mais coerência. A vida não fica menor, fica mais habitável, mais respirável. O excesso moderno nos empurra para fora de nós mesmos. A simplicidade nos devolve, não como fuga, mas como retorno. Retornar ao que sustenta, em vez de apenas ocupar. Da Vinci não defendia uma vida pequena. Defendia uma vida precisa, onde cada elemento tem razão de existir, onde nada sobra por descuido, onde a forma final revela intenção, não acúmulo. Essa visão atravessa séculos porque continua verdadeira. A clareza interna não nasce quando você adiciona algo novo, mas quando remove o que já não serve. Uma obrigação a menos, uma expectativa a menos, uma resposta que não precisa ser dada. Pequenos gestos que reorganizam o dia inteiro. Quando você para de provar, de reagir e de acumular, algo se reorganiza por dentro. A vida desacelera sem perder profundidade. A simplicidade deixa de ser ideia e passa a ser experiência cotidiana, vivida nos detalhes. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Não é uma frase para ser admirada à distância. É um estado que se constrói aos poucos. Um ponto em que a vida deixa de ser ruído e volta a ser presença, onde o essencial finalmente encontra espaço para existir. Desafio de hoje. Escolha algo que está complexo demais. Remova uma camada, simplifique. Se esta reflexão conversou com você de alguma forma, compartilhe com quem você sabe que precisa de uma pausa. Este é o canal Pausa em Pauta, onde sentir é um ato de inteligência.